ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa disciplina Estudos Independentes, módulo 2, tendo como referência a nossa apostila Metodologia e Orientação de Projetos. Eu sou o professor Cláudio e estarei com vocês no transcorrer dessas 3 aulas que compõem este módulo. Então vejamos ali o objetivo geral da disciplina, módulo 1, 2 e 3, né? Então, abordar as principais regras da produção científica, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e as fases que compõem o projeto científico. Então, a gente dará início, na aula de hoje, a ver, né, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, temos aqui as 3 aulas que compõem o módulo 2, né, a aula 3, que são regras gerais para a formatação de trabalho, a aula 4, formatando um trabalho científico, e a aula 5, fazendo citações e referências em trabalhos científicos, em trabalhos acadêmicos. Né? Aqui mais um objetivo, né, mais específico, então, reconhecer e utilizar as normas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Isso aqui é para evitar, então, aquela salada de frutas na hora que o aluno entrega o seu trabalho acadêmico. Né? Então, para que a gente vai baixar aqui algumas normas, algumas padronizações. Então, um breve histórico. Então, fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, e é uma entidade privada sem fins lucrativos, né, reconhecida como o único foro nacional de normalização através da resolução número 07 do Conmetro de 24 de 8 de 92. Então, o Conmetro aí, ó, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Tá? Então, isso aí é um conselho interministerial com diversos ministérios, confederações, associações. A ABNT, então, faz parte do Conmetro. Então, vamos lá, mais um objetivo, né? Então, aprenderemos neste módulo as regras e uso das normas da ABNT na formatação dos nossos trabalhos acadêmicos. Então, vamos estipular agora padrões para que a gente possa, então, apresentar o nosso TCC, né, ao final do nosso curso. Então, as primeiras regras na normatização. Então, o papel tem que ser branco, então não se admite outro tipo de papel que não seja o branco. Tá? O formato é o A4 tradicional lá, folha de sulfite, né, que alguns conhecem por esse nome, que é 21, né, 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. E impresso em preto também, então não se admite outro tipo de cor, tem que ser preto, tá? Exceto as ilustrações, né, as figuras, que normalmente tem essa cor original. O tamanho vai ser 12, então o tamanho da fonte vai ser 12 para o corpo do texto. Então não se admite outro tipo de fonte, pessoal, porque a gente costuma ver desde a 12, 14 até a 16. Então nós vamos fazer o nosso trabalho seguindo a norma técnica fala isso. Então o tamanho da fonte tem que ser 12. E tem algumas exceções onde a fonte será menor, que nós vamos ver mais para frente aí, que são nas citações diretas, né, citações com mais de 3 linhas, né? Longas, né, as consideradas citações longas, notas de rodapé, números de página, a gente vai ver aí no transcorrer dos nossos slides. A ABNT, então, ela não traz, ela não amarra, né, o tipo de letra que se deve utilizar, né? Então, mas já é um padrão, isso aí já é um padrão há bastante tempo, que deve ser utilizado, então, a Times New Roman ou Arial. Arial é um pouquinho maior que a Times New Roman. Por exemplo, no meu local de trabalho, a gente utiliza a Times New Roman. Para o nosso trabalho, para o nosso TCC, vamos padronizar, então, a fonte Arial, conforme está na nossa apostila lá. Tá? O tamanho e o tipo de letras dos títulos devem ser o mesmo do texto do trabalho. Então, os títulos também, a gente costuma ver que varia, né? Às vezes uma fonte maior, o camarada usa lá 16, a pessoa usa lá 14, então, é o mesmo do texto do nosso trabalho que já foi definido, tem que ser o tamanho 12. Então, aqui eu coloquei aqui uma formatação das margens, né? O primeiro passo que nós estamos dando na formatação do nosso trabalho. Tá? Então, eu coloquei ali, para o pessoal verificar lá, conforme o editor de texto que for utilizado, se for o Word, né, o BR Office, né? É semelhante a essa tela aí. Então, temos lá na margem superior 3 centímetros, na margem inferior 2 centímetros, à esquerda 3 centímetros, à direita 2 centímetros. Isso aí é a margem da folha, tá, pessoal? Configurando a folha lá, a folha A4, tá bom? Tem que ser com essas margens todo o trabalho, todo ele, do início ao fim. Sobre o espaçamento, então aqui também há muita divergência. Então a nossa apostila amarrou para o nosso trabalho, então vamos utilizar o espaçamento duplo para o texto. Então a entrelinha ali do texto deverá ser então duplo. A gente costuma ver a entrelinha de 1,5, né? Então a norma técnica fala 1,5, mas foi padronizado pela apostila, então vamos utilizar o espaçamento duplo nas entrelinhas para o nosso texto do nosso trabalho. Tá?
A BNT na norma brasileira, então NBR quer dizer norma brasileira, tá? 14.724, 2011, não faz menção a espaço entre parágrafos. Então aí a pessoa iniciou com um espaço X, ela termina com esse mesmo espaço X aí, tá? Sem ficar alterando o parágrafo no transcorrer do trabalho, né? Então eu coloquei nesse slide aqui, ó, mais algumas formatações da nossa folha, do nosso trabalho, né? Coloquei aqui já uma formatação já feita no nosso editor de texto, tá? Então todas as folhas do nosso trabalho têm que ser numeradas, tá? Com exceção da capa, tá? Mas a numeração ela fica aparente somente a partir da folha que é relativa à introdução. Tá? Adota a numeração progressiva no texto, então não se inicia numerando lá a partir da folha de rosto até o final do trabalho uma numeração consecutiva, tá? Evite-se usar numeração específica dentro do capítulo. Tá? Inicie cada capítulo em folha distinta, então capítulo novo, né, folha nova, para dar aquele destaque ao capítulo do trabalho. O indicativo numérico de cada seção é separado do texto por um espaço não utilizado, que não utiliza sinais gráficos. Então é o início do capítulo. Então, um exemplo, título 1, está lá, título 1, né, e o espaço lá. Então é semelhante como está ali, ó, referências. Então tem lá a referência, nesse caso aqui é o número 6, tem um espaço branco, esse famoso espaço gráfico, né, e logo em seguida ali então referências, tá? Não vai ponto, não vai nada, é apenas um espaço em branco ali, tá? Aqui então mais um pouquinho, né? Então sobre ali a grafia das abreviaturas, das siglas, né? Que é o nosso caso aqui da BNT. Então a primeira vez que é utilizada, a gente coloca por extenso, tá? E logo em seguida entre parênteses, então ali a abreviatura, a sigla, e depois na sequência do nosso trabalho a gente apenas repete a sigla ou a abreviatura, ok? As legendas, os desenhos, né? As figuras, então elas têm que vir numeradas e identificadas. Então conforme está o nosso exemplo aqui, ó, a gente pode verificar aqui uma tela de formatação de imagens aqui, e logo embaixo, então, ali está identificada a figura, né? Figura 3.1, formatação das margens. Aqui está em vermelho só para destaque, tá? A cor tem que ser também, inclusive, preto aí, para essa fonte aí. Aqui, inclusive, é fonte 10, tá? É aquelas exceções lá. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, está na norma técnica. Aquilo que não está, que foi feito um padrão na nossa apostila, eu estou fazendo a referência, tá? Aqui, a apresentação formal do nosso trabalho, tá? Toda ali a parte pré-textual, que antecede o trabalho em si, né, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, os elementos que são obrigatórios e aqueles que não são. Aqueles que estão com asteriscos ali, então são os elementos que não são obrigatórios. Então a gente vê ali a capa, a lombada quando for impresso em formato de livro, a folha de rosto obrigatória, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, a epígrafe, né, que é um texto curto, né, de alguma coisa que tenha referência com o assunto que vai ser tratado, o resumo, o abstract, ali, que é a tradução para um idioma, uma língua estrangeira, para divulgação internacional, né, se for o caso. E ali a lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, se existir também é obrigatório, e o nosso sumário ali, tá? Vamos ver aí um por um, com exceção dos não obrigatórios. Então, pessoal, capa. Então, o nosso primeiro elemento do nosso trabalho, né, a peça mais vista aí do nosso trabalho é a capa, né? Então está aí a nossa capa. Então o que deve conter na nossa capa? Nome do autor, o título, o subtítulo se houver, o número de volumes, quando houver mais nenhum, né? Volume 1, 2, 3, 4, conforme a situação. O local da instituição da entrega, né? E o ano da entrega. Então vamos ver como é que fica na prática. Então ali o nosso exemplo ali, ó, da apostila, já com os espaçamentos lá, ó. Então lembrando que o espaçamento aqui ele é da borda da folha, né? Não da margem. E aqui já o texto formatado, tá? No editor de texto, para vocês verificarem como que fica lá. Então, ó lá. A margem lá para o nome da instituição é 3 centímetros, centralizado, o nome da aluna 5 centímetros, o título a 11 centímetros, centralizado, e lá no final da página, lá 25,5 centímetros, tá? O local da entrega e 26,5 centímetros o ano da entrega, tá? E aqui à direita o nosso trabalho já formatado, tá? Isso aqui é a nossa capa do nosso trabalho, do nosso TCC. Então o nosso terceiro elemento, nós estamos aqui então pulando ali a lombada, né? Que não é obrigatório, então estamos ali no nosso terceiro elemento, folha de rosto. Então o que deve conter? Então ela tem um pouquinho mais de informação, né? Então está aqui, ó, que deve conter lá. Essas informações aqui, todas que estão aqui, vamos verificar na prática, fica mais fácil de ser visualizado, né? Então, pessoal, aqui está o exemplo já formatado aqui à direita, né? E o nosso exemplo da nossa apostila ali, tá? Da nossa folha de rosto. Então está lá, 5 centímetros da borda, o nome do aluno, né? Sempre em maiúsculo, nesse caso aqui negritado, da fonte 12, que já foi padronizado, né? A fonte Arial também, né, inclusive, e a 11 centímetros do título, também centralizado, maiúsculo, tá? A 17 centímetros aqui a finalidade do trabalho, para que ele serve, né?
E a 22,5 centímetros orientador, né, também centralizado, né, ou orientador se tiver mais de um, né, então coloca ali se tiver mais de um, normalmente um abaixo do outro, né. E ao final da página, semelhante à capa lá, então, o local da entrega, né, e o ano. Aqui o nosso documento formatado, tá, como que ele fica. Realmente fica bem apresentado, fica bonito até de você ver, né. O nosso próximo elemento obrigatório aqui, a folha de aprovação, tá. Então tem os elementos que compõem a folha de aprovação. Eu fiz uma adaptação daquela folha de aprovação que está na nossa apostila, porque eu não achei aquela folha lá adequada. Então eu adequei ali os espaçamentos, então fiz conforme está aqui, seguindo, lógico, está previsto nas normas técnicas, né? Então ficou dessa forma aqui, ó, tá? Mesma coisa, 3 centímetros lá da borda superior, o nome do estudante, o nome do aluno, né? O título, né? Ali vem a finalidade do nosso trabalho, né? A data da aprovação ali é 14 centímetros, a banca examinadora, né? O orientador ou orientadores, né? E lá no final também o local da entrega, né? O ano. Então aqui se faz um ajuste, conforme o número de informações que vai ser colocado. Vai ser colocado, por exemplo, ali, orientador, se forem 3, 4, né? Banca examinadora, se forem mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas, então se faz o ajuste conforme a quantidade de informação que vai ter que ser colocada na folha de aprovação, tá? Vamos lá. Chegamos então no sumário. O sumário é importantíssimo, está aqui a finalidade do sumário, né, para a gente então... a primeira coisa que a gente vai verificar num trabalho, num TCC, é o sumário. O cara verifica o quê? Para ver o assunto, né, para ver se o assunto é interessante, vamos lá uma olhada no trabalho, né? Então o sumário ele tem que estar muito bem formatado, não é uma coisa simples de se fazer. Quem já fez já verificou que o sumário não é uma coisa simples de fazer, tem que ter muito cuidado na hora de fazer o sumário. Relativo ao espaçamento do sumário, então as entrelinhas do sumário que será cobrado, então será o espaço simples entre ali os subtítulos, né, dentro de um capítulo, tá? E entre um título e outro, né, a gente vai usar então o espaçamento duplo. Isso está previsto na nossa apostila, está previsto inclusive na norma técnica, tá? Os capítulos principais podem ser negritos ou não, isso aí não fica amarrado na norma, é conforme for baixado o padrão por cada instituição, né? Então chegamos aqui no sumário, na parte prática, né? Então vejo ali à esquerda o modelo que consta da nossa apostila, né? Aqui à direita um outro modelo que eu fiz uma pesquisa e achei interessante colocar, tá? O sumário então ele tem diversas formas de se fazer a redação do sumário, né? Da apresentação do sumário. A nossa apostila então ela traz aquele modelo ali, que dá para você verificar lá nitidamente que é uma diferença, né, nas margens, né? Do sumário da esquerda para as margens do sumário da direita. Isso é permitido, pessoal, tá? A norma técnica ela não amarra especificamente como é que tem que ser, tá? Então existe um padrão que normalmente a instituição baixa e o aluno vai seguir esse padrão aí, tá? Mas dá para ver nitidamente ali a definição, o que é capítulo principal, né, o que é um subcapítulo, tanto num como no outro, né? Vamos lá. Aula 5. Fazendo citações e referências em trabalhos científicos. Então vamos lá. Então o que é uma citação, né? Então todo mundo costuma citar um texto que não é seu. Isso é comum, normal, tá? E a BNT então ela traz as normas para que a gente possa fazer a referência do autor dessa citação aí. Então vamos verificar. Olha lá os tipos de citação. Então existe a citação direta, indireta e a citação de citação. Vamos verificar o que é cada uma delas, né? A citação direta. Então quando se transcreve exatamente as palavras do autor citado. Então eu li lá, né, e transcrevi para o meu trabalho exatamente a leitura que eu fiz, né? A citação, depois nós vamos ver isso aí, o exemplo, né? A citação direta, então ela se divide em citação breve, que é aquela que tem até 3 linhas. Então ela vem dentro do corpo do texto, tá? Ela não tem uma formatação definida, diferente, tá? E é usada a mesma fonte, Arial 12, então não muda, tá? Só vai abrir aspas lá, vai colocar a citação e vai fazer a referência, conforme a gente vai verificar agora no exemplo. Olha o exemplo da citação direta. Então tem ali o autor, né, o Husserl, ali, o ano, a página do livro, né? Abriu aspas, fez a citação, uma supressão no final, fechou aspas, tá? Ou aqui o segundo exemplo, a citação vindo em primeiro lugar, né, e logo em seguida então fazendo a identificação do autor. Então vocês podem observar que é uma diferença, né? Quando o nome do autor estiver fora do parênteses, ele vem na grafia normal, só né, não é maiúsculo. Quando ele vem dentro do parênteses, o nome do autor então é em caixa alta, é maiúsculo, tá? Conforme a gente está verificando aqui no nosso exemplo.
Então aqui a outra divisão da citação direta. Então a citação com mais de 3 linhas. Então ela tem uma diferenciação na formatação, há um destaque maior para essa citação. Tá? Conforme inclusive o nosso exemplo que está aqui à direita, né, que a gente pode ver ali a citação em amarelo, tá? A citação longa com mais de 3 linhas, que ela está formatada ali ó, a 4 centímetros. Então ela tem um recuo de 4 centímetros na folha. Não aparecem as margens aqui, tá? Mas é o recuo da citação longa. Então lá, recuo de 4 centímetros da margem esquerda, né? Então 4 centímetros e inicia a minha citação. O tamanho da fonte é 10, tá? É menor. Tá? O entre linhas é simples. Nosso trabalho, vamos lembrar aqui que o nosso trabalho, o entre linhas é duplo, tá? Espaçamento duplo. O texto não tem aspas, então não há necessidade de se abrir as aspas para colocar a citação, tá? Porque ela já vai estar em destaque. Né? E o restante do trabalho deve deixar entre o final do texto anterior e o texto posterior, então sempre 2 espaços, para iniciar a citação e ao final da citação ali, conforme está o nosso exemplo aqui, tá? E é justificado, né? O alinhamento ali é justificado, tá? Vamos lá. A citação indireta agora. Então é quando expressamos o pensamento de outra pessoa com as nossas próprias palavras, né? A famosa síntese, né? Faz a leitura lá e faz a sua interpretação. Então ela é incluída no texto, sem as aspas e o número da página opcional. Por que isso, pessoal? Porque realmente, às vezes, a interpretação da pessoa não tem como se relacionar à página diretamente, né? Então, costuma-se omitir o número da página, né? Então, deve-se indicar o nome do autor em letras minúsculas, se estiver no corpo do texto, e seguido do ano em parênteses. Vamos ver como é que fica isso no nosso exemplo aqui, ó. Então, está ali o exemplo da citação, né? O autor ali, ó, Novoa, 93, a supressão da página, tá? Porque não é obrigatório o uso da página, tá? A mesma situação, então, se o nome do autor vir dentro do parênteses, que é permitido, ele deve estar em maiúscula, tá? Conforme está o nosso exemplo ali. Então, essa aí é a citação indireta. No caso do autor possuir outras obras, elas são diferenciadas pela data da publicação, tá? Conforme nós vamos verificar ali no nosso exemplo ali. Então, está ali o nome do autor e verificamos ali que no mesmo ano ele tem 2 obras. Então, 1995 e 1995B, é assim que tem que ser. Tá? Se tivesse uma terceira obra também viria ali, tá? Mais de 3 obras não se costuma colocar, porque fica muito extenso, tá? E tem uma terceira obra ali, 2003, né? Então, vírgula, próxima obra do autor ali. Citação de citação. Vamos lá. Então, quando for feita uma citação de alguma passagem já citada em outra obra. Então, eu vou citar uma citação que já existe em alguma obra, né? Então, vamos ver como é que essa citação fica na prática no nosso exemplo lá. Vamos lá. Então, pessoal, vejamos aqui o nosso exemplo, então, da nossa citação de citação, né? Então, está ali o nosso texto, né? Tem uma supressão ali no meio do texto, né? Mas que não tira o sentido do texto. E ao final aqui, então, está aqui citado o autor original, né? O Fagan aqui é 75, e a expressão em latim, apud, tá? Que quer dizer que é uma citação de citação, ou seja, é uma referência que já está sendo feita esse próximo autor utilizou, né? O Bax 2004 aqui na página 177, tá? Então o Fagan ali é o autor da citação. Essa citação já foi citado nessa próxima obra aqui do Bacos, tá? Então ela vem desta forma aí a redação da citação de citação, tá? E vejam ali que então tem aquele termo ali do latim, né? O apud, né? Tem que ser utilizado esse termo aí. Ele já está aportuguesado, mas a norma técnica traz ele a grafia dele dessa forma aí. Então, o nosso próximo assunto, né? Nossa próxima aula, então, notas de rodapé, dentro aí da aula 5, né? Então, elas são digitadas dentro da margem do texto, tá? E com aquilo que já foi dito antes, então, a fonte é menor, né? Fonte 10, o espaçamento entre linhas é o espaçamento simples, né? E existe um filete, né, de 3 centímetros que está sendo padronizado para a nossa apostila, embora a norma técnica fale que é 5, né? E o próprio Word, se a gente for utilizar o Word ele já faz um filete de 5 centímetros, tá? Então elas devem ser numeradas, né, em sequência, tá? E alinhadas respeitando a margem do texto e destacando o expoente. Vamos ver como é que isso fica, né, na prática. Então temos ali o nosso documento, né, o nosso trabalho já formatado, um exemplo, né, estamos dando ali, que estamos utilizando aqui, né? Então está aí ó, a indicação lá, ó, Caixa Econômica Federal e a indicação da nota de rodapé ali, né? Númerozinho lá, o expoente lá alinhado lá, acima da linha, né? E aqui embaixo a nossa nota de rodapé, o filetezinho lá de 3 centímetros, tá? E logo em seguida ali a numeração do rodapé e o texto que a gente colocou, né, no rodapé. Então fica dessa forma aí, ó, ok?
vamos lá. Referências. Então agora vamos partir para referências. Então referências daquelas obras que a gente consultou, né, tirou subsídios para fazer o nosso trabalho. Essas referências são citadas lá no final do trabalho, tá? E nós vamos verificar como que isso acontece, tá? Referências. Então o nosso próximo título, né? Então a referência aqui é daquelas obras que foram consultadas, daquelas matérias que foram lidas, né, que foi usada aí de subsídio para a confecção do nosso trabalho. Então a BNT também traz normas para que se faça, tá, como se deve fazer a redação, né, das referências no nosso trabalho. Então vamos verificar como que isso fica na prática. Lembrando então que entre uma referência e outra o espaçamento é duplo, tá, e nas entrelinhas da referência o espaçamento é simples, tá? Então, referências de um livro, né? Então, consultamos um livro, vamos utilizar, né, vamos tirar subsídio desse livro no nosso trabalho. Então, veja como fica lá. Então, o sobrenome do autor, o pronome do autor, o título, o subtítulo, se houver, né, a edição, o local da publicação, a editora, o ano. Tá? E aqui o nosso exemplo ali, ó, tá? O nome do autor, né, o Ronaldo Duarte, vem ali o título, né, do livro, né, Cinema e Educação, o local da publicação, né, e a editora e o ano. E um segundo exemplo ali, ó, o Carlos Antônio Gil, também a mesma sequência, né? Ali o título do livro, né? Tem um pouquinho mais de informação, terceira edição, né? São Paulo, editora, ano e a página específica onde foi feita a consulta. Observe que o título da obra, ela sempre vem, então, em negrito, tá? A norma técnica traz essa recomendação. Referências, então, de revistas, periódicos, então ela tem uma certa diferença, né? Então está aqui o nosso exemplo, né? Então, sobrenome, nome do autor, o título do artigo, o nome da revista, né? O número da edição, página, mês e ano, tá? Nosso exemplo ali, ó. Então, verificamos ali que entre o Carlos A. Dias existe um segundo autor, né? Então, ponto e vírgula, né? E está ali a Leila S. Paula, né? É a coautora, digamos assim, né? Se tivesse mais um autor, ponto e vírgula, e citava-se o outro autor, tá? O título do artigo, ok? Tá? A revista da publicação, o local, tá? Ali temos ali o volume 11, né? Número 2, né? Da página 193 até a página 203, tá? Grafado daquela forma que está ali, tá? E o mês, né? Julho e dezembro, e o ano, 2000, tá? Um segundo exemplo ali, ó, também, estamos vendo ali uma revista, inclusive, de grande circulação, né? A Veja. Tá? Tem um pouquinho mais de informação também, porque ela é uma revista já com semanal, né? Então tá ali, ó, Veja, São Paulo, edição 1904, então coloca especificamente qual é que é a edição, o ano 38, que é o ano de existência da revista, tá? Número 19, página 103, e a data, né, específica que essa revista circulou, né? Vamos lá. Referências de artigos de sites. Isso aqui, então, é o top, né? É o que hoje em dia todo mundo costuma consultar para fazer seus trabalhos, né? Fazer ali, tirar seus subsídios, né? Até mesmo para estudar. Então, ele vai lá na internet e faz a sua consulta, tá? Então, a norma técnica regula que nós devemos também, então, mencionar onde foi feita a nossa consulta. Tá? Então, como é que fizemos isso? Daquela forma ali, ó, tá? Cita-se lá o autor, tá? O título do artigo, ali, estamos verificando, né? Educacional, formação docente na perspectiva da inclusão, né? Educação, né? Dossiê, que é o título principal. E temos ali um subtítulo, né? Educação inclusiva. Tá? Santa Maria, Rio Grande do Sul, e vem ali o site, né? E a data do acesso ao site, isso é importantíssimo. Tá? A informação na internet, ela costuma mudar com muita frequência. Então, a data de acesso ali do site, ela tem que constar. Isso aí não pode faltar em hipótese alguma, né? O que a gente pode observar aqui de interessante aqui? Então, nós temos aqui outra expressão, né? O et al, ali, o et al, né? Conforme se preferir, né? Então, está lá o nome do autor, né? A Dulce B. Almeida e a expressão et al, ali, né? Por que isso, pessoal? Porque existe o quê? Mais de 3 autores aí para esse texto aí. Então, não se cita apenas o primeiro, tá? O restante, então, se coloca essa expressão indicando que, então, existe mais de 3 autores. Tá? Essa é a diferenciação para essa referência aí de artigos de sites. Então, para a gente verificar essa expressão, já sabemos o que é, né? Mais de 3 autores. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um módulo, né? Módulo 2 aí da nossa disciplina, né? Eu fiz um resumo procurei resumir o máximo possível, mas sem excluir aqueles assuntos que eu achava de maior interesse, né?
O que eu recomendo ao pessoal, então, para que retome a sua síntese, né, e formate já dentro das normas que foram aprendidas, né, as margens, né, utilizando a fonte correta, conforme está solicitado ali, ó, né, fonte Arial tamanho 12, a cor da fonte tem que ser preta, então não utilize outro tipo de cor, né, a margem da folha, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita, 3 centímetros superior, 2 centímetros inferior, né, então vamos utilizar já o que nós aprendemos nesse módulo para ir formatando as sínteses que estão sendo feitas aí, né, o pessoal está fazendo aí conforme está sendo distribuído aí a disciplina, né, para que o aluno monte, então, uma síntese, né. No próximo módulo, então, nós abordaremos aí o módulo 3, onde tem lá da aula 6 a 8, tá, que é o principal. Nós vamos entrar, então, lá na introdução, no desenvolvimento do nosso trabalho, tá ok? Eu desejo a vocês boa sorte, sejam felizes nas provas, nas atividades que serão propostas, e tenham uma boa noite e até o próximo módulo.